dia, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós, amém? Mais uma vez estamos aqui, mais um domingo, pela manhã na Escola Bíblica Discipuladora, dia 24 de maio, né? E vamos então continuar nossas aulas no básico, nosso basicão. E convido você, então, a estar conosco nesse momento de aula, aprendendo mais da palavra do Senhor. Bom, nessa manhã o nosso básico vai tratar de algo que é uma das coisas que a gente muitas vezes é complicado ou a gente sente dificuldade de explicar sobre a vontade de Deus. Eu acho que você já se deparou com essa questão. Qual é a vontade de Deus? Então é algo que realmente eu confesso que existe uma dificuldade sim da gente dizer qual é a vontade de Deus, se aquilo é o que Deus quer, se aquela situação é a melhor para a nossa vida. A vontade de Deus, ela é algo que gera uma dificuldade grande para algumas pessoas, mas como todo cristão, não é? A gente precisa de começar a aprender a como entender essa vontade de Deus. E existe sim ferramentas, existe sim formas de conhecer e entender esta vontade de Deus. Para começar, eu quero dizer que Deus é um Deus que se revelou a nós e que sim, revelou também a sua santa vontade para as nossas vidas. Mas aqui no nosso estudo nós vamos ampliar um pouco e vamos dar ferramentas para que eu e você possa então entender e buscar a vontade de Deus. Para começar, vamos então abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 11, 1 e 2 vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam sacrifício vivo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha só, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos, nos diz que sim, se a gente fizer algumas coisas ou a gente agir de alguma forma, né? E ele fala dessa mudança de mente, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, essa mudança de mente, nossa mente for diferente da mente que o mundo tem e nosso culto for racional e agradável a Deus, nós podemos então experimentar essa boa, essa agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, então a pergunta é: Deus deseja que saibamos a sua vontade? Deus deseja revelar a sua vontade para nós? Sim, a resposta é sim. Sim, Deus deseja que nós venhamos a saber a sua vontade. Deus tem uma vontade específica para cada um de nós? Sim. De acordo com a soberana vontade dele, né? De acordo com a sua soberania, se ele tem uma vontade específica para nós? Sim, claro. Nenhum de nós é igual ao outro. Nós somos diferentes uns dos outros e Deus tem uma vontade específica para nós. É óbvio que ele tem uma vontade para toda a humanidade, um plano para a humanidade, uma história para a humanidade. Ele tem uma missão a ser feita para a redenção dessa humanidade, mas ele sim quer mostrar essa vontade, ele tem mostrado, porque na Bíblia ele mostra, né? E ele tem uma vontade sim para a nossa vida. O que eu preciso dizer para os irmãos, algo para ficar, já entrando no assunto, para ficar claro para cada um de nós, é que Deus decreta e permite todas as coisas. Vou repetir para você, irmão. Deus decreta e permite todas as coisas que acontecem aqui na terra. Todas as coisas estão debaixo do seu controle.
Não há nada que venha acontecer que não esteja debaixo desse controle. Se você abrir a Bíblia em Mateus 10, versículo 29 e 30, você vai descobrir isso que eu acabei de falar. Mateus 10, versículo 29 e 30, diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. E o 29, eu li a partir do 30, né? 30 e 31. 29 vai dizer assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem consentimento do Pai de vocês, ou seja, sem consentimento de Deus. E aí vem o 30, até os cabelos da nossa cabeça são contados, ou seja, nenhum pássaro morre, nenhum fio de cabelo cai da minha e da sua cabeça se não é da vontade de Deus. Então Deus decretou muitas coisas, Deus permite muitas coisas, porque Ele está no controle de tudo. Então, agora, tendo essa base que Deus é soberano, que Deus decreta, dá decretos e diz é assim que vai ser, que Deus permite que as coisas aconteçam, aí sim a gente pode agora caminhar para sabermos como saber a vontade de Deus. Agora vamos falar então de alguns pontos para aprendermos a saber essa vontade. Então vamos começar no primeiro ponto, que é indicadores seguros da vontade de Deus. O que é que eu quero dizer? Coisas que nós temos certeza que Deus está falando ali. Então, o primeiro indicador para seguro da vontade de Deus é a Bíblia. A palavra de Deus, sim. A Bíblia Sagrada é o primeiro indicador da palavra de Deus. O primeiro indicador da vontade de Deus. Ora, a Bíblia é a revelação de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus está falando toda a sua vontade para os seres humanos. Então tem coisas que não precisamos saber se é da vontade de Deus. E o grande exemplo que eu quero dar é o que se encontra em Êxodo 20. Êxodo 20, se você for abrir sua Bíblia, eu não estarei lendo, mas Êxodo 20 vai falar sobre os 10 mandamentos. Perceba que nos 10 mandamentos, Deus está dizendo claramente para o ser humano qual é a sua vontade em relação a Ele mesmo, né? Os 4 primeiros mandamentos vai falar de uma relação dele, né? Deus conosco, né? Uma relação nossa com Ele, os 4 primeiros mandamentos. Os 6 últimos mandamentos falam sobre a nossa relação com o próximo. Então, qual é a vontade de Deus? A Bíblia vai falar a vontade de Deus clara. E eu estou citando os 10 mandamentos porque toda a Bíblia vai permear justamente a lei. Toda a Bíblia vai sempre voltar um pouco nessa questão da lei. O próprio Jesus Cristo resumiu tudo, né? Resumiu os 4 primeiros mandamentos da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, depois resumiu os 6 últimos mandamentos, dos 10 mandamentos, dizendo que ame ao próximo como a si mesmo. Então, está bem claro algumas vontades de Deus. Ora, você deve mentir? Não, não está escrito. Você deve trair a sua esposa ou trair o seu esposo, adulterar? Não. Essas coisas não precisa perguntar. Então ninguém pode chegar para uma pessoa e falar: olha, eu estava pensando em fazer um negócio, mas eu estou pensando em contar uma mentirinha aqui. Será que eu devo, pastor? Você não precisa perguntar. Na Bíblia diz que não deve. Olha, eu não gosto mais da minha esposa. Eu estou me apaixonando por outra pessoa. Será que eu devo me separar da minha esposa e ir para outra pessoa e ficar com outra pessoa? É porque eu estou amando a outra, eu não estou gostando mais dela. Ora, a Bíblia diz que não adulterarás. A Bíblia vai dizer também, lá no final dos 10 mandamentos, que não cobiçarás nada do teu próximo. Então, se essa mulher for outra esposa, você não pode cobiçá-la. Enfim, queridos, primeiro indicador da vontade de Deus é a Bíblia, a palavra de Deus. O segundo indicador fiel e seguro é a oração. A oração, já falamos isso no domingo passado, como orar, como devemos orar, né? Quando orar, então é oração. Ore, converse com Deus, mas ore não é só falando, não um monólogo como nós dissemos. Converse com Deus, escute Deus falar, isso é muito seguro. A palavra de Deus em primeiro, depois vem a oração, é uma segurança da vontade de Deus. E Deus vai responder você na oração, tenho certeza disso. Você colocando, olha, eu estou em dúvida, Ele vai responder você está orando, você está pedindo a Deus. O outro ponto que
muito bom para ter segurança da vontade de Deus é a meditação. E aí, eu falei da palavra, eu falei da oração. E o que é meditação? Não é o que você está pensando. Meditação não é você ficar em uma posição com as pernas cruzadas, falando mantra. Não é uma meditação esotérica. Aqui é meditação cristã. O que é uma meditação cristã? Você leu a Bíblia, você está em oração. A meditação é você... Eu vou falar uma palavra aqui que talvez alguns que são mais do interior, que criaram boi e tal, né? Pode ser que você vai entender. Rumine, né? Como o bovino faz, rumine. Ou seja, a palavra de Deus, a meditação é isso, é você ficar pensando naquela palavra que Deus te deu, é você ficar pensando no tempo de oração que você teve. A meditação é você ficar ali repassando a palavra de Deus, repassando os conselhos de Deus na sua vida. E é um momento em silêncio, é um momento que você tem que ficar calmo. A meditação aqui está falando, se acalme. Esteja em oração, leitura da Bíblia e pensando no que leu, pensando numa pregação que você ouviu, pensando, isso é meditação. É você estar calmo para tomar a melhor decisão, sabendo a vontade de Deus. Deus fala no silêncio, Deus fala no momento dessa meditação, sim. O outro é o bom senso. Como assim, pastor? Bom senso? Sim, queridos. Você leu a Bíblia, você orou, você meditou. Ora, olha o bom senso. O bom senso, queridos, é aquilo que o crente, eu tenho certeza que o crente tem. É você saber, será que é certo, será que é errado? Porque o bom senso vai levar você a fazer o que é correto pelo fato de ser correto. Às vezes, meu irmão, você tem até direito, né? Já aconteceu muito na minha vida isso. Eu tenho direito daquilo, mas será que eu devo fazer isso? Tenha um bom senso. Será que eu devo prejudicar uma pessoa? Tenha bom senso. Use o bom senso de cristão e você vai saber se você deve ou não caminhar por aquele caminho. O outro ponto também, um bom indicador, é conselhos sábios. Isso é importante. Provérbios mesmo vai falar sobre isso, né? Que aquele que ouve conselhos, esse se vai muito bem na vida. Muitas vezes os conselhos sábios, né, irmãos? Não é conselhos de ímpios. É como dizem Salmos 1. Não é sentar na roda dos escarnecedores e receber conselhos errados. Não. É conselhos bons, sábios, de servos de Deus, de pessoas sábias. Então, conselho sábio, é muito importante escutar um conselho sábio. Muitas vezes nós queremos que as pessoas deem conselhos, mas nós não acatamos os conselhos das pessoas. Ora, se alguém está dizendo para você, olha, não faz assim, e uma pessoa, um servo de Deus, uma serva de Deus de longa data, pare para ouvir o conselho, reflita, peça a Deus discernimento desse conselho. Conselhos sábios também levam à vontade de Deus, porque aquela pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, conselhos sábios, muito importante. O outro ponto, ainda também como indicador seguro, são as circunstâncias. Perceba as circunstâncias ao redor. Perceba o que está acontecendo no momento e você vai ver que Deus também fala através das circunstâncias. O andamento da história de vida sua, você já quebrou a cara de novo. Será que Deus não está falando para você? Toma outro rumo de vida. Você não precisa dizer, poxa, qual é a vontade de Deus? Olha, já quebrou a cara tantas vezes. Eu sempre levo essa questão da vontade de Deus muito para o relacionamento, porque muita gente quebra a cara com relacionamento, né? Então, uma pessoa, tem gente que tem atração por se relacionar, por namorar, enfim, pessoas que não têm uma boa personalidade, um bom caráter. E aí você já namorou um e a pessoa fez, aí o outro, e a maioria dessas pessoas são parecidas. A maioria parecem. O que é que Deus está dizendo para você? Olha as circunstâncias, olha teu histórico de vida, procura uma pessoa diferente dessas pessoas. Não precisa ficar pedindo a Deus, meu Deus, me dê um sinal, né? Mas, para terminarmos e fecharmos essa parte aí dos indicadores seguros, o último indicador é sinais específicos. Mas olha, tudo aqui é uma escala. Primeiro Bíblia, depois oração, depois meditação, depois o bom senso, né? A sua consciência, um bom senso, depois conselhos sábios, depois circunstâncias.
E no final, sinais específicos. E por que sinais específicos? Porque Deus também pode te dar sinais específicos se você pedir, né? Você pedir, Senhor, ainda estou em dúvida, então me dá algum sinal específico. Mas, amados, para pedir esse sinal específico, você tem que estar muito bem com a palavra de Deus, muito bem em oração, em meditação, muito com a mente muito boa para poder pedir sinal, porque o diabo também dá sinal, tá? É só para deixar você em alerta, porque aí eu posso estar falando aqui para você, ensinando, e aí você diz assim, o pastor Roosevelt disse que vou pedir sinal. Olha, cuidado, não precisa falar, pede em oração mentalmente, só você e Deus vai saber, porque o diabo está espreito aí, está ao derredor, e ele escuta, e o diabo faz sinal também, tá bom? Então assim, cuidado, esse é o último caso em você pedir um sinal a Deus, e vai ser um sinal que o Espírito Santo vai estar dizendo a você que é Deus falando, mas não é algo que você tem que utilizar sempre, tá bom? Utilize primeiro todas essas questões que eu falei e depois sim você, no final de tudo, você pode pedir um sinal, mas uma coisa muito pessoal entre você e Deus, porque se o diabo ouviu, ele vai dar sinais, e aí, às vezes é o diabo fazendo, não, Deus me deu um sinal, e era o diabo falando com você, enfim, vai fazer tudo errado, tá bom? Bom, continuando, não acabou não, a vontade de Deus é assim, né, irmãos? Não é assim tão fácil de entender, mas ela é simples. Ela não é fácil, mas é simples com essas ferramentas. Então, esses são indicadores seguros. Agora, sabendo indicadores seguros, nós vamos então aprender aqui condições para conhecer a vontade de Deus. Porque olha só, eu dei as ferramentas do que indica, né? O que fala para mim a vontade de Deus certinha? A Bíblia e aí vai, né? Tudo aquilo que a gente viu. Ok. Agora, em que condição eu tenho que estar para conhecer a vontade de Deus? Em que condição eu tenho que estar para conhecer a vontade de Deus? E aí, existe sim condições. A primeira condição para se conhecer a vontade de Deus é ser nascido de novo. Vou repetir. Ser convertido. Novo nascimento. Nascido de novo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Não vai funcionar nada da primeira parte que eu falei se você não é uma pessoa convertida, nascida de novo. Aí vem o texto que nós lemos no início do estudo aqui da aula, em Romanos 12, 1 e 2. Perceba que no versículo 1 vai dizer, não é? Mudança de mente, não é? Mudança de mente. Vai falar que pela renovação da sua mente. Versículo 2 vai falar, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ora, o versículo 1 fala que nós devemos nos dar como sacrifício vivo. Eu até falei sobre sacrifício. Se você puder, então, ver o culto da quarta-feira de oração, eu falei sobre fé, sacrifício. Para você ver o que é sacrifício, é entrega da vida. E depois, no versículo 2, fala da mudança de mente, metanoia, mudar a mente, ou seja, você muda a direção. Você está indo nessa direção, a conversão, o novo nascimento faz você mudar de direção. É o oposto do que você é hoje. E aí a minha pergunta é, você é novo, nascido de novo, você é convertido? E isso é muito importante, porque se você não for um convertido, se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como é que você vai saber a vontade de Deus se você não é filho, se você não é filha, se não é uma nova criatura? Tem que ser nova criatura, e o primeiro ponto é esse. Condição de conhecer a vontade de Deus é ser uma nova criatura. E aí, ser convertido, tal, isso vai ser outro assunto no básico que nós vamos falar aqui, tá bom? Lá depois quando falamos sobre salvação, a gente vai falar sobre isso. Falamos sobre essa questão da conversão. Mas, em primeiro momento, você pode entender. Será que você é convertido? Ou você está convencido que o Evangelho é bom? O convertido muda de vida. Se entrega como sacrifício vivo. O culto dele é vivo e a mudança de mente dele, tá bom? Daí, outro ponto é, se você é novo, se você é nascido de novo, tá? Convertido, você também tem que ter uma percepção espiritual. Bom, e essa questão de percepção espiritual, óbvio que tem que ser com um novo nascimento, tem que ser um crente, mas é aquele crente que faz aquilo da primeira parte que a gente falou. É aquele crente que lê a Bíblia, que ora, que medita. Ele tem uma percepção espiritual, ou seja, ele tem uma
como é que eu poderia dizer aqui, né? Me faltou a palavra aqui, sensibilidade, isso, sensibilidade espiritual. Porque ele está em comunhão com Deus, ele está orando, ele está lendo a Bíblia, então ele tem aquela sensibilidade espiritual. Isso é muito importante para se conhecer a vontade de Deus, não é? Ele é convertido, ele tem uma percepção espiritual boa, tá certo? Essa condição espiritual é boa. Ele busca santificar-se também, um terceiro ponto, santificação. Essa pessoa busca a santificação, porque não adianta de nada querer saber a vontade de Deus, mas você vive em pecado, pecando e tal, e aí já é complicado se você é convertido ou não, né? Mas eu quero dizer que a pessoa muitas vezes é convertido, salvo, crente, mas está caindo em pecado, isso acontece, tá bom? Acontece, está fraco aí na sua fé, acontece sim essas quedas, ele precisa de buscar santificação, santidade, para poder saber a vontade de Deus para a sua vida. Bom, e a outra e última parte aqui da condição é ser convertido, é ter uma percepção espiritual, é buscar santificação e, por último, disposição para obedecer. Aí sim, irmão, disposição para obedecer. O camarada tem que querer obedecer. Tem que estar disposto a obedecer. Porque tem muita gente querendo saber a vontade de Deus e na hora que Deus diz a vontade dele, eu não vou fazer assim não. Eu quero fazer outra coisa. A disposição. Senão, qual seriam as condições então? Se você é um crente, se você está percebendo que Deus está falando com você, se você está buscando a santificação aí, você não tem disposição para obedecer. Então a obediência, meu irmão, é fundamental para saber a vontade de Deus. E por último, eu vou apresentar um terceiro ponto, né? Vamos relembrar, o primeiro ponto é sobre a questão, assim, o que é que realmente, né, como a gente pode saber os indicadores seguros da vontade de Deus. O segundo ponto é a condição para se conhecer essa vontade. E agora, no terceiro ponto, eu quero falar sobre os resultados de estar no centro da vontade de Deus. Quais são os resultados de nós fazermos a vontade de Deus? Quais são os resultados? Então, primeiro resultado, paz. Mas veja, não é paz interior não. Aí mais uma vez, não é esoterismo. Não é paz interior. Como eu sinto paz, eu faço yoga e sinto paz interior. Não é isso. Tem nada a ver com yoga, tem nada a ver. A paz é aquela paz que excede todo entendimento. É aquela paz que você faz o que faz e diz assim, olha, eu estou em paz. Por quê? Porque eu fiz a vontade de Deus. Deus me disse. Isso acontecia muito com os profetas. Não é? Os profetas eram chamados e aí Deus dava a palavra, os profetas diziam. E aí o povo, vamos lembrar de Jeremias. Jeremias, só vem trazer miséria aqui, só vem trazer maldição. Você está dizendo que a gente vai ser preso, que a gente vai entrar em exílio, que vão pegar a gente, vão acabar com Jerusalém. Da sua boca só sai coisa ruim. Mas Jeremias estava falando a verdade, Jeremias estava em paz. Porque o que ele falava foi o que Deus disse para ele falar. Então, paz é o resultado de viver no centro da vontade de Deus. A outra coisa é êxito. Ora, aquele que vive na vontade de Deus, no centro de sua vontade, tem êxito. E êxito não é prosperidade, como diz a teologia da prosperidade. É até uma prosperidade, mas é um êxito geral, na vida espiritual, na vida emocional, na vida material. Ele está bem, ele vai ter êxito. Mas o êxito, entenda, é geral. É o êxito na criação dos seus filhos, é o êxito dentro do casamento, enfim, né? Vai ser um bom profissional naquilo que faz, porque o êxito, ele está no centro da vontade de Deus, não está desobediente. O outro ponto é que, outro resultado é a garantia. Porque ele está fazendo a vontade de Deus, então ele está garantido por Deus de que está certo e correto naquilo que está fazendo. Deus garante. Os homens, gente, se nós cristãos, nós crentes, ficarmos apenas vivendo da opinião que os outros têm, você sabe que o pessoal aí, né? E cada um, mas olha para aí, ele podia ter feito isso, ele podia fazer assim, não, faz assim. Quantos conselhos vêm para você dizendo assim, deixa essa mulher, ou então deixa esse homem, separa que é melhor, dá mais certo. Esses conselhos ímpios. Mas quando a gente toma uma atitude de vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, Deus garante. Eu estou aqui usando um exemplo do casamento, porque Deus não quer que os casamentos acabem. Então, não, Senhor, eu vou ficar firme no meu casamento. Vamos vencer essa batalha. O que é que acontece? Deus garante. Deus garante a tua vida
naquilo que você está, né? Claro, eu estou falando aqui de cada situação é uma situação. A garantia que Deus dá aqui é se você está sabendo que essa é a vontade de Deus. Óbvio que existem situações, né? Por exemplo, casamento, que tem gente que é ameaçado, tem gente que uma pessoa, ou o marido ou a esposa trai, e não quer saber, ou então abandona essa pessoa. Bom, eu não vou aqui detalhar tudo, mas existem casamentos sim que você pode lutar pelo casamento. Meu amor esfriou, o dele esfriou. Lute por isso e Deus dá a garantia daquilo que Ele te diz que é a vontade. Agora, temos que saber qual é a vontade dEle. Então, sabendo a vontade dEle, nós temos a garantia. Nós temos paz, nós temos êxito, temos garantia e, por último, temos convicção. Olha, irmão, quem sabe da vontade de Deus para a sua vida tem convicção do que faz, convicção do que fala. E isso o crente tem que ter. Eu estou convicto. Agora veja, convicção não é teimosia. Convicção é saber que está no centro da vontade de Deus e isso gera uma convicção. Por exemplo, em mim, particularmente, o que gera convicção em mim em relação a pregar a palavra é que eu estou convicto do que eu prego, do que eu leio, do que eu estudo, o tempo que eu passo lendo a palavra, estudando minuciosamente a palavra, eu tenho convicção daquilo que prego. Então isso é porque eu sei que eu estou pregando no centro da vontade de Deus. O que eu prego sabendo que é a vontade de Deus, aquela palavra, essa palavra que eu estou dando para você. Eu sei que é a vontade de Deus para a sua vida, essa palavra sobre vontade de Deus. Então, eu tenho convicção. E qualquer coisa que você estiver no centro da vontade de Deus, você vai ter convicção do que está fazendo. Amém. Amém, irmãos. Olha só, quanta coisa sobre vontade de Deus, né? E aí eu concluo, então, esse nosso estudo, o seguinte. Você está preparado para viver a vontade de Deus? Você, irmão, você, irmã, você, meu amigo, você, minha amiga, está preparado para viver a vontade de Deus? Porque se você estiver preparado, Deus estará falando com você, estará revelando sua vontade. Já revela no geral, na palavra dele, né? Mas ele vai, se você prestou atenção bem, se você não pegou tudo aí, você volta, assiste mais uma vez esse vídeo, você vai entender a vontade de Deus se usar essas ferramentas. Agora, a pergunta é essa, você está preparado? Porque quando eu pergunto se você está preparado, é porque nós precisamos de estar andando dessa forma, caminhando dessa forma, para estarmos prontos a saber a vontade de Deus e a obedecer a sua vontade. Não adianta nada de saber e não obedecer. E não adianta nada de fazer alguma coisa achando que está obedecendo, mas não ouviu verdadeiramente qual é a vontade de Deus. Então, as duas coisas se encaixam. Saber e obedecer e praticar o que Deus quer para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, tá bom? Deus te abençoe. Quero fazer uma oração com você nessa manhã, pedindo que Deus faça a sua vontade plena em sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, bendizemos o teu nome. Obrigado por mais uma aula de escola bíblica discipuladora, Pai, nessa manhã. E te peço, Senhor, que o Senhor possa, Pai, fazer a tua vontade soberana na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo e amiga que está nos assistindo nessa manhã. Que o Senhor possa nos ensinar, na prática do dia a dia, como nós ouvirmos a tua voz, como nós ouvirmos e sabermos a tua vontade. Que possamos estar no centro da tua vontade. E nos ajuda, Senhor, a caminhar no centro da tua vontade. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém, querido. Amém, querida. Que Deus te abençoe. E voltamos então na próxima Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo, com mais um basicão para as nossas vidas, tá bom? Que Deus então possa fazer a sua vontade em sua vida e você viver essa vontade na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender
aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Oh! E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregar, tudo entregar. Se
te